Bom dia, Jackson. Muito bem, pessoal. Estamos conectados mais uma vez, mais um dia, pela graça do nosso bom Deus, às 5h57 da manhã. Hoje está no horário, né, Jackson? Tá sincronizado aí. Muito bem, pessoal, muito bem. 5h57. Nós temos hoje bastante coisa para passar aí nesses poucos minutos que nos restam, que nós temos aí, 30 minutos de live, aquela super live, para a gente conversar um pouquinho sobre gestão, sobre liderança e trazer o melhor conhecimento aqui para você ter uma gestão e uma liderança saudável aí, crescente, pujante, que dá direção, que traz sentido e faz sentido para as pessoas, para que elas possam prosperar e crescer juntos com você, tá certo? Muito bem, nós estamos aí numa sequência de 30 lives. Hoje nós estamos na 15ª live. Olha só, 15ª live. Nem parece, mas estamos exatamente no meio. Hoje nós estamos 50% aí do desafio cumprido. Muito bem, e nós iniciamos as nossas lives falando ali sobre pessoas, né? Pessoas são 3 pilares que a gente está trazendo nesses 30 dias sobre liderança e gestão de negócio, né? Então, pessoas, processos e produto. E nós iniciamos falando sobre pessoas e de pessoas nós dedicamos aí em torno de 90% desse tempo à figura do líder, que é bem importante dentro de um negócio, dentro de uma empresa, quando você tem um desafio grande com pessoas. Por isso que nós dedicamos, porque o líder, ele é a referência, é ele que conduz, é ele que dá o ritmo, é ele que dá o tom, é ele que faz com que as coisas aconteçam, tá certo? Na sequência, nós iniciamos aí uma jornada. Na sequência, nós iniciamos uma jornada de conversas falando sobre processos, que é onde nós estamos hoje, e já passamos 5 dias aí falando sobre processos. E dentro de processos, diferente talvez do que você que está assistindo pela primeira vez, ou quem sabe pegou essa sequência de lives pela metade, é muito importante que você volte e assista o Pilar de Pessoas, tá? Que é muito, olha, tem tudo a ver aí com o que você tem de desafio no seu dia a dia. No pilar de processos, no qual nós estamos conversando, diferente do que as pessoas pensam, perguntam, imaginam, não é sobre uma pilha de documentos, de uma série de coisas ali que você precisa estar resolvendo, uma série de coisas onde uma pessoa atrás de uma pilha de papéis. Não, não é isso. Quando a gente diz de processo, esse processo que nós estamos falando aqui é a agenda estratégica, e dentro da agenda estratégica, o desdobramento dela, de como você direcionar a sua equipe depois que você já conquistou, ou enquanto você conquista ali uma liderança pujante, algo que realmente faz a diferença, tá certo? Onde eu assisto essas benditas lives, esses episódios anteriores. Jackson Oficial. Assiste no YouTube. Então quero que você acessa lá, Lindomar Farias Oficial no YouTube, conecta lá, tem uma participação especial num podcast do Prospera, que foi lançado ontem, dia 9/6. Podcast maravilhoso, fala sobre liderança, algumas perguntas bem quentes ali, algumas que me surpreenderam, que me ajudaram a trazer ali um conhecimento mais profundo ali. Me colocaram numa sabatina, mas foi muito bom. É um projeto excelente também, que tem ajudado muitos empreendedores, e eu tive a oportunidade de estar participando, de estar contribuindo ali um pouquinho, compartilhando o meu conhecimento. Tenho certeza que será bênção na sua vida. É só pesquisar lá, entrar no canal Lindomar Farias Oficial, faça a sua inscrição. Você que está me assistindo, importante, você está recebendo todo esse conteúdo. Isso, a única coisa que eu estou te pedindo em troca é: siga Lindomar Farias Oficial, indique para pessoas que você entende que faz sentido. E segue lá o canal do YouTube também. Dá um clique lá, se inscreva e comece a assistir a sequência de lives. Lá são 30 lives que nós estamos subindo e deixando preparadinha, tudo prontinho para você, tá certo? Dados os devidos recados, nós seguimos então na nossa sequência de lives. Aquela live, a super live, a live que vai mudar aí a sua forma de ver liderança e gestão de pessoas, tá certo? Muito bem. Nós começamos falando de processos, e nesse fluxo de comunicação nós falamos bastante sobre a agenda estratégica, né? Quando a gente fala da agenda estratégica, ela é o desdobramento de tudo que você precisa fazer dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, dentro daquele setor, da área que você está inserido. Para que você não seja simplesmente operacional, né? Não que o operacional ele seja ruim, ele é bom, mas desde que ele esteja alocado
e posicionado com as pessoas certas. Se você ocupa uma posição de CEO, CFO, CEO, alguma coisa com O, uma posição de liderança, de gestão, uma posição que também envolve a parte estratégica. Se você está no meio da pirâmide, lembra lá, olha, a piramidezinha que você gosta aqui, ó. Se você está no meio dela, na ponta, no meio, ou até mesmo mais próximo da base, mas você ocupa uma posição de liderança, mas principalmente o tático que está aqui no meio, você precisa ser estratégico, ter uma pitada ali estratégica, porque em algum momento a parte operacional ela vai sucumbir aí à sua liderança, à sua gestão, tá bom? Mesmo que você ainda não tenha equipe, mesmo que você esteja iniciando, mesmo que você esteja pensando um dia em ser gestor ou líder, trabalhar com pessoas, trabalhar com processos, tá certo? Logo nós entraremos em produto também que vai dar mais um caldo bom aí pra gente conversar. Mas isso é papo para daqui 5 encontros. Muito bem, pessoal. Essa agenda estratégica, ela ajuda demais, demais aí na sua na dinâmica de trabalho, né? Ontem nós falamos bastante, começamos a entrar na parte da alocação, né? Do quanto é importante para as áreas de marketing, finanças, RH, seja qual área for daquela empresa, para que se tenha uma agenda, a visão, né, do dono, do gestor, do CEO, do gerente, seja dentro da sua própria área, ele pode usar essa agenda estratégica e também usar essa agenda estratégica para gerenciar toda a empresa, toda a organização, tá bom? Caso a sua empresa ela já seja organizada, ela tenha uma diretriz, ela já tenha algumas agendas, essa agenda estratégica vai ajudar você a conectar muito bem com a agenda estratégica da sua empresa. Muito provável que se você trabalha numa média ou grande corporação, ou numa pequena empresa, mas que ela seja bem organizada, bem estratégica, muito provável que você já tenha essa visão, que eles já tenham essa visão e que isso vai te ajudar a conectar o seu ecossistema, conectar a sua visão de gestão, de liderança, das ações que você precisa fazer com as ações da empresa, tá certo? Muito bem, Matheus Soares. Acordou hoje, Matheus? Dá um oi para ver se está acordado mesmo. Muito bem, pessoal. Brincadeiras à parte. Ó, pega a visão, Matheus. É isso aí. É isso aí. Tudo tem que estar conectado, sincronizado para que as coisas elas fluam, né? E para quem está seguindo nessa jornada, ó, seu Galo Zé, muito bem. O Galo já acabou de cantar. Ele canta 1 minuto antes de começar a live. O Galo Zé, esse galo é abençoado. Muito bem. Para quem está iniciando uma posição de gestão de liderança que busca organização para não ter somente no operacional, no radar do seu operacional ali a execução, é importante que você descanse, tenha um momento onde você organiza as informações, onde você organiza a sua estratégia de atuação como gestor comercial, como líder de uma determinada área, principalmente se você tiver ligado aí a um departamento de vendas, tá certo? E olha que interessante, já falo para você, deixa eu tomar um cafezinho, né? Pessoal, geralmente eu faço café, coloco na caneca, venho correndo, preparo o café ali, estou repassando aqui os pontos para falar para vocês, boto o café na canequinha e não tomo, deixo ele aqui do lado aqui, porque eu fico falando e trazendo conteúdo, até porque o tempo passa rápido, já é 6h10. Aliás, 6h07, né? Estou antecipando, adiantando aqui um pouquinho. Então, olha que interessante. Quando você tem uma agenda estratégica, quando você consegue mapear colocar as ações ali que você precisa realizar durante o ano, faseada por semestre, por trimestre, por mês e por semana, aquilo que você precisa fazer, você também vai empurrar outras áreas. Porque a sua ação, aquilo que você precisa fazer dentro de uma empresa, dentro da tua equipe, você como CEO, você trabalhando, obrigatoriamente você vai precisar conectar com outras áreas. E quando você conecta com essas áreas aí, você vai precisar reunir com eles, marcar algum ponto de encontro para fazer um check, para que eles construam, desenvolvam um material, para que isso não fique totalmente na sua mão e você perca o foco da área que você está atuando. Senão você vira ali um gestor de atividades, eu não digo no começo, né, de um trabalho, de uma empresa, que aí sim você fica imerso ali no operacional, tático, estratégico, mas depois que essa empresa ela começou a tracionar um pouco, ela já tem umas garras ali, ela consegue, né, desenvolver melhor esse fluxo,
Aí, muito provável que você vai ter interno ou externo áreas que te dão suporte e te ajudam na execução desse trabalho. É claro que a responsabilidade, sim, ela é sua, de dar um input de campanhas, daquilo que você precisa fazer para fazer com que a venda aconteça na ponta, né? Ou uma pessoa de RH, por exemplo, ou uma coisa que eu sempre digo, né? Até com um mentorado esses dias, a gente estava conversando, e ele falou assim, Lindomar, quando que eu devo abrir um processo seletivo? Eu falei, parceiro, você tem que deixar aberto direto. Vendas, era para a área de vendas. Vendas, você deixa o processo seletivo aberto direto. Eu, inclusive, bem mais pro início da minha carreira, eu tinha um pouquinho de resistência em relação a isso, né? Que ia abrir o processo seletivo, lá deixava a vaga em aberto, aí o pessoal ficava sempre na dúvida, né? Puxa, será que sou eu que vou ser desligado? Quem vai ser desligado? E começava a rádio peão, né? Se fortalecer nos bastidores ali. Ó, nós falamos sobre isso, hein? Liderança de bastidor. Quem lidera a sua equipe quando você não está presente? Nós falamos sobre isso aí. Mas aquele burburinho ele começava a rolar, né? Ah, poxa, será que vão demitir alguém? Será que alguém vai sair e tal? E ficava aquilo no ar. Na verdade, pessoal, você manter o processo de venda em aberto, o processo seletivo de venda em aberto, é uma oportunidade que você tem de achar bons vendedores, de achar bons consultores para quando você precisar de caso você esteja em processo de expansão, ou mesmo que não esteja, se você precisar fazer uma substituição, aparecer uma pessoa que esteja num nível acima ali, você já tem uma figura boa ali para trazer para dentro da sua operação, para dentro do seu negócio. Então eu respondi para essa pessoa assim, Lindomar, quando que eu coloco um processo seletivo ali para captar talento? Cara, deixa aberto direto. Sempre, sempre, deixa aberto direto, conecta com essas pessoas, reserva um tempo para você poder conversar, até para você colher algumas informações de mercado também, qualquer percepção desse vendedor, qualquer percepção desse consultor, desse corretor, dessa pessoa, o que está acontecendo no mercado, o que será que esse cara tem de novo que poderia contribuir para a sua equipe, entendeu? Às vezes você nem tem vaga, mas você pode criar um setor, dependendo do momento, do contexto ali, para agregar uma pessoa e desenvolver um projeto diferente. Eu fazia assim isso e fiz algumas vezes dentro da minha gestão de trazer uma pessoa muitas vezes para atuar com um perfil específico de clientes, né, que eu queria desenvolver, testar, fazer um piloto. E às vezes naquele meio tempo acabava precisando desligar alguém ou alguém pedia demissão para ir para uma outra empresa, alguma coisa assim. E aquela pessoa acabava substituindo ali, né? Entrava como temporário muitas vezes, acabava substituindo e dando sequência no trabalho, tá bom? Então, a agenda estratégica ela ajuda você exatamente nisso, para que você tenha a visão do todo ali, de tudo que você precisa desenrolar na sua empresa, na sua equipe, nos seus negócios, naquilo que você precisa fazer. Muito bem, Marlon Sérgio, meu amigo de São Paulo, aqui conectado com a gente, participando da live às 5h57 da manhã. Olha, parabéns para vocês aí. BancaCast, esse canal de comunicação de bênção aí na vida das pessoas, muito bom. Pessoal, vocês estão entendendo assim, o quanto a agenda estratégica é importante? Muitas vezes uma pessoa ela tem receio, eu não vou dizer medo, talvez a palavra seja medo, sim, de assumir uma posição de liderança porque ela se preocupa com o que as pessoas vão pensar dela, ela se preocupa porque ela não sabe o que fazer, talvez ela não foi desenvolvida para assumir uma posição de liderança, ela se preocupa porque ela é muito imersa às vezes na parte técnica e não aprendeu a desenvolver muito essa pegada de liderança, de gestão. E eu estou dando a receita do bolo para vocês aqui completa, né? É um caminho mais objetivo, mais rápido, não é um atalho, digamos assim, mas ele encurta muito esse processo. Porque se você entrar hoje numa instituição, falar para aprender sobre liderança, sobre gestão, ok, é excelente, você vai receber um conhecimento com certeza de alto nível, mas aquele conhecimento que você precisa para assumir o controle já e entrar em ação, num curto espaço de tempo, eu estou passando para você aqui, aonde você aprende sobre o posicionamento do líder, né? 10 dias ali que a gente falou sobre isso. E agora, nesses próximos 10 dias que nós estamos falando sobre a agenda estratégica, aonde que a gente atua, como eu faço para gerir essa equipe, como que eu faço para administrar essas pessoas e conduzir elas dentro do meu negócio. E essa palavra conduzir ela é muito importante, porque dentro de uma agenda, o líder, o gestor, ele precisa ter essa mão de condução, de empurrar, de levar essas pessoas para frente. E tem que sim, vai acontecer a pressão no negócio e você precisa estar bem resolvido com isso, porque senão você vai sucumbir, você vai querer agradar. E lembra o que nós falamos? O líder que agrada, ele desagrada as pessoas no curto ou médio, no médio ou longo prazo.
Porque você priva as pessoas de algo tão poderoso que elas podem ter para a vida delas, que é o desenvolvimento, que é alcançar resultados, que é elevar essa pessoa a um outro nível, é tirar ela do ponto A e levá-la ao ponto B, ela perceber que ela está em evolução trabalhando com você. E aí você tire ou suprime esse direito dela de poder se desenvolver, de poder buscar conhecimento, de poder fazer algo. Não que ela não vá buscar conhecimento, mas você, como um gestor bonzinho que tenta agradar, você não pressiona, você não cobra, você não direciona. Tá certo? E eu tenho certeza, eu já fiz essa pergunta aqui lá no início, se você parar para pensar nos gestores, nas pessoas que fizeram a diferença na sua vida, pode ter certeza que essas pessoas, elas pressionavam você, elas cobravam de você e elas te desenvolviam. É ou não é verdade? Muito bem, bom dia, Wanda Farias, conectado aqui com a gente, sempre às 5h57 da manhã, hoje entrou um pouquinho mais tarde. Muito bom, pessoal. Então, essa agenda estratégica que nós estamos falando há 5 dias aqui na etapa de processos, ela ajuda você a ter a visão de todo o seu entorno, de muitos dos pontos cegos que podem surgir aí na sua gestão. O líder, o gestor, ele é perfeito? Não, pessoal, está muito longe disso. Só que se ele tiver um norte, se ele tiver uma direção, ele souber dar o tom para a equipe, só aí ele avança já 70% da jornada do caminho dele para ele conseguir conduzir esse time para o resultado, para ter uma condução, para levar esse time para algo muito maior. Tá bom? E aí? Tudo certo? Conseguem respirar um pouquinho? Dentro da agenda estratégica, deixa eu mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, um pouquinho de como que a agenda é organizada, pessoal. Essa aqui é uma visão da agenda quando a gente saca ela de uma agenda estratégica e traz para uma visão micro. Tá? Então, quando você traz para uma visão micro essa agenda, você consegue ter isso faseado. Uma vez que você prepara isso no Excel, trabalha essa agenda, você consegue transferir isso para um aplicativo seu, para algo... E essa agenda ela tem que te empurrar. Ela tem que te empurrar. É como se fosse uma esteira que você não consegue mais parar. Você pode até dar uma corridinha, de repente mudar uma data, fazer algum ajuste ali, mas essa esteira ela não para, ela vai te empurrando para as ações que você precisa tomar. Mas olha que interessante. Quando a gente não tem essa esteira, quando a gente não coloca essas datas no momento certo, o tempo vai nos empurrando e vai nos levando e a gente vai fazendo coisas aleatórias. Então pode ser que você tenha um bom resultado num momento, mas você fique um outro bom tempo sem fazer nada. Ou fazendo coisas que não levam, que não conversam com o teu objetivo final de crescimento, de desenvolvimento, de chegar a um determinado resultado, de chegar a uma determinada meta de faturamento. Então você faz aleatório, você acerta umas 2 vezes e você fica nesse pico muito grande, só que sempre numa linha mais horizontal do que um crescimento mais verticalizado. E o processo ele ajuda exatamente nisso, você entender que se você tem uma meta, por exemplo, de 2 milhões, uma meta de 5 milhões, de 10 milhões para a tua empresa, no curto, médio e longo prazo, como que você vai atingir essa meta? Quais são os recursos que você precisa acessar durante esse caminho, durante essa esteira, para que você chegue um determinado dia, uma determinada semana e entender assim, falar, puxa vida, mas essa semana eu estou bem burocrático, né? Estou mexendo com isso, com aquilo, estou com a certificação, alguma coisa do tipo. Mas é você ter a consciência de que aquilo foi programado e de que essa esteira, tudo que você está fazendo, ela está te empurrando, te levando, e é empurrando mesmo, pessoal. Porque quando a gente coloca uma data, um prazo para algo que você tem um objetivo que conversa com a sua estratégia, com aquilo que você precisa atingir, essa data ela vai sim te empurrar, e muitas vezes você nem quer fazer aquilo, mas como você colocou uma data, você assumiu um compromisso, você vai avançar e você vai executar aquilo ali. Mesmo que você tenha que fazer isso um dia antes da tua data limite, você vai fazer. Vocês acham que no mundo corporativo é diferente? Para quem trabalha no corporativo, vocês acham que é diferente? Não é. As pessoas estão cheias de reuniões, de execução, aí tem os consultores e tal. Você está sempre em movimento, sempre as coisas acontecendo e muitas vezes o prazo é em cima do laço, rola aquela pressão. Já tive que trabalhar às vezes pelas madrugadas aí, tipo, nossa, quantas vezes? É verdade, hein? Quantas vezes eu tenho que trabalhar umas madrugadas pela ciência também. Né, Matheus Soares? Quantas vezes, cara, 2 e pouco da manhã, ali quase 3 horas, eu mexendo com um plano, cara, terminando o plano porque tinha que apresentar no outro dia. E geralmente essas apresentações de plano ali era em torno de umas 2 horas quase de apresentação
por regional. Então, você tinha que apresentar de toda a sua regional, apresentar plano, apresentar agenda, deixar isso organizado. Só que, ou você entra numa grande corporação e vivencia todo esse processo para você aprender, ou você vai trabalhar no aleatório, ou você se conecta comigo e eu te ensino. Porque existe uma forma, assim, de você organizar tudo isso. Lindomar, é só esse método? Não, pessoal, tem outras formas de você trabalhar. Só que eu estou te trazendo, eu acredito que é um dos métodos mais simples e funcionais que vão te ajudar a ter resultado no curto espaço de tempo. Se você colocar em prática o que eu estou te falando, desde a parte de liderança e entrando na parte de processo aqui da agenda estratégica, essa agenda estratégica, ela é o diferencial. É ela que formata essa base para você crescer, para você chegar nos resultados que você precisa. Contrata a mentoria do lindo. Jackson Oficial. Muito bem, Jackson. Jackson, ele participou de um processo, foi mentorado também, né, Jackson? E ele teve um resultado muito interessante, pessoal. Resultado aí de crescimento num curto espaço de tempo ali de 30%, quase 40% no resultado, no faturamento direto da empresa dele. E foram ajustes, foram alavancas ali bem objetivas e pontuais que nós começamos a colocar em prática, também com base no desenvolvimento dessa agenda estratégica, porque essa agenda estratégica, quando a gente começar a falar de produto lá na frente, essa agenda estratégica ela vai começar a te empurrar, vai te ajudar, inclusive a ter uma visão sistêmica da sua empresa, da sua equipe, daquilo que você precisa fazer. Lembra que eu comentei com vocês ontem, para quem estava conectado aqui, nós falamos dessa agenda estratégica e nós falamos de como nós fazemos o faseamento dessa agenda, né? Trazendo ali uma informação sobre em que momento que você programa as coisas para que elas aconteçam. Em que momento que você aloca essas informações para que as coisas aconteçam. Então você começa a fazer um faseamento ali, pode ser a partir desse dia de hoje, de junho. Você começa a alocar ali por meses, você começa a alocar por semanas, você começa a alocar por dias, e você vai fazendo o faseamento disso. Só que assim, ó, a agenda estratégica não é para você ocupar todo o santo dia, você ocupar com uma reunião, com uma atividade, querer achar reunião de onde não existe. Não é isso, senão você vai travar coisas importantes aí da sua empresa que você precisa resolver. O que a agenda estratégica ela traz para você? Ela traz uma visão de checkpoints, onde você vai, com as áreas, você vai fazer a checagem, vai fazer as reuniões, vai fazer os levantamentos, vai fazer o follow-up, né? Que é essa conversa de checagem com as pessoas que estão com você, trabalhando, seja interno ou terceirizado, para que você consiga desenvolver o seu trabalho. Um produto novo que você vai lançar, um serviço, a gestão da sua equipe de vendas, o acompanhamento, é você cobrar os resultados, acompanhar as ações que estão sendo colocadas ali como desafio, senão fica solto. E as pessoas elas fazem quando estão motivadas e quando não estão, quando não tem um motivo bom para ação, que é a tua presença muitas vezes ali comunicando com elas, elas acabam deixando um pouco de lado as coisas. E aí você precisa estar em cima. E o que ajuda você a conduzir isso é essa agenda estratégica. Se você tem hoje, por exemplo, somente uma reunião por mês, você vai ter só 12 reuniões no ano. Já parou para pensar nisso aí? É muito pouco, não é? É ou não é? Imagina 12 reuniões no ano, você acha que dá para resolver a vida com 12 reuniões? E aqui existe um preconceito, né? Um preconceito de que há até muita piadinha, né? Sobre mais uma reunião, a reunião para ver a reunião da reunião, né, cara? Não é assim que funciona. É porque as pessoas elas não fazem reuniões estratégicas. E quando elas não fazem reuniões estratégicas, elas acabam incorrendo nessa condição de fazer reuniões sem saber o que fazer. E aí fica enchendo linguiça. E o encher linguiça cansa quem está ali participando, cansa a pessoa que está conduzindo, porque não sabe o que fazer. Ela entra para uma reunião, ela entra para fazer uma apresentação, mas ela não sabe o que fazer. E aí ela cansa as pessoas. É por isso que elas não gostam de reunião, né? Então é natural o cérebro humano, né? A gente não gostar de algo que a gente não tem domínio, que não está preparado. É uma forma de proteção. É uma forma de proteção aqui da sua mentalidade. Se você faz em média, uma reunião por semana, durante, né, considerando 4 semanas por mês e jogando isso durante um ano, são 48 reuniões. Olha a oportunidade que você tem de fazer correção de rota no meio do caminho.
de ajustar as coisas, entender como que elas estão acontecendo. Então, de 12 contatos, tem gente que nem 12, né? Acabam sendo, quem sabe, 3, 4, 2, ou só quando a coisa tá quente, tá difícil, tá pesada ali, muitas vezes dentro do negócio, é que ela vai reunir com a sua equipe. Mas pense só, 12 reuniões só no ano já é um desafio. Já é um desafio no sentido assim de ser pouco, talvez para o gerenciamento e gestão de um negócio, principalmente se for um negócio muito quente ali de varejo, que tem muita venda o tempo todo, uma venda diferente, que não é uma venda mais trabalhada. Vocês estão entendendo? Pessoal, saca isso que é importante. Se você faz 4 reuniões por mês, uma reunião por semana com a sua equipe, são 48 reuniões no ano. Para a gente criar um ritual, para a gente criar uma cultura de resultado, uma cultura de resultados exponenciais, para você sair do seu ponto de partida até o seu destino, você precisa criar um ritual. Porque é esse ritual que vai marcar esse caminho, que vai fazer com que as pessoas já saibam, falar, olha, toda terça-feira ou toda sexta-feira tem a reunião tal com o Lindomar da área de comercial, da área de marketing, da área de vendas, e eu sei que eu tenho que levar essas informações para ela. Mesmo que ela só veja essas informações um dia antes de conversar com você, ainda assim você está empurrando ela naquela esteira, lembra? Para que ela olhe as informações. Porque imagine que se essa reunião for uma vez por mês, ela só vai olhar próximo do final do mês. Ou você acha que a pessoa fica analisando o número ali? Salvo um profissional muito acima da média, a maioria vai se preocupar com o operacionalzão delas e não vai ficar olhando o número, não vai ficar olhando a informação. Por isso que quando você coloca isso numa esteira, quando você coloca isso para rodar, faz muito sentido para o seu negócio, para a sua gestão, para que você consiga conquistar uma gestão exponencial, uma gestão de resultado de fato, assumir de verdade o controle do seu negócio, para que você consiga chegar nos objetivos que você está se propondo a fazer. É muito mais profundo, né? Quando a gente fala de agenda estratégica, eu estou contextualizando aqui para mostrar para vocês a importância dessa agenda estratégica e como isso pode empurrar as pessoas dentro de uma esteira para que elas façam a coisa acontecer. Já citei alguns exemplos para vocês aqui. Na minha carreira profissional, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos reuniões semanais com os gerentes, né, que estavam abaixo de mim, né, na gestão. Eles tinham com a equipe deles também. E não eram reuniões longas, assim, de ficar o dia inteiro conversando sobre resultados, sobre plano de ação. Não era isso, pessoal. Era, assim, um check. 15, 20 minutos no máximo, senão até a gente não tinha braço para desdobrar essa reunião, né, para que eles conseguissem fazer. Só que toda semana você estava renovando o conhecimento, revendo os números, repassando o plano de ação que você precisa executar na ponta e principalmente fazendo a troca sobre a estratégia, a estratégia que desceu lá do operacional e veio para a base. Reconfigurando isso o tempo todo para ver se isso realmente está sendo aplicado na ponta. Então essa agenda estratégica ela ajuda exatamente nesse ponto, né, de você anotar, fazer esse levantamento de quais são as áreas importantes da sua empresa que estão na sua mão, seja interno ou terceirizado, para que você consiga colocar isso em desenvolvimento e fazer isso acontecer. E aqui entra a gestão de resultado. É aqui que você se posiciona de fato como uma mão que realmente dá direção para essas pessoas. E eu posso dizer para vocês que essa agenda estratégica, ela é a bússola do seu negócio. Ela passa a ser a bússola do seu negócio. Porque é por ela que você vai trabalhar. O tempo todo você está olhando a agenda. O que eu tenho para essa semana? O que eu preciso fazer com a minha equipe? Tem algum treinamento chegando para acontecer? Senão você fica tendo ideias, o tempo não que você não possa ter. Mas você fica tendo ideias e vai jogando aquilo na tua esteira, dentro das suas atividades diárias, e você perde muito tempo e você cansa as pessoas que estão próximas a você porque você está tirando elas do foco principal delas, daquilo que para o que ela foi chamada e contratada para estar executando no seu negócio, e ela se distrai muito. Pessoal, e se distraiu, já era. O cara entra na procrastinação ali, ele vai empurrando com a barriga, vai fazendo, ele vai achando outras coisas para fazer. E o principal, que às vezes é o simples, inclusive, que ele precisa rodar para fazer com que a tua empresa, o teu negócio, a tua equipe, ela tenha resultados, ele acaba não avançando, ele acaba não acontecendo. Então, o que eu quero dizer para vocês? What's problem, Wanda? O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Vamos fazer agenda estratégica, tá bom? Eu quero, na live, para quem tiver à distância,
O Marlon, ele até já se dispôs, né, a estar participando também tá participando na dia 14/6, Marlon, só para lembrar, sabadão que vem, vai ter a transmissão online para quem é de fora, pessoal de São Paulo, de outras regiões, que comprou ali, adquiriu, né, o ingresso online, vai ter acesso a esse workshop. Nesse workshop, eu vou disponibilizar para todos os participantes essa agenda estratégica, para que vocês se conectem, já está chegando, né, tá ali na boca do gol já. 14/6, no próximo sábado, nós faremos esse workshop do caos ao controle, para que você assuma o controle dos seus negócios, da sua empresa, da sua equipe e leve ela para um outro patamar de resultado, de liderança, de gestão, de produto. E eu vou trazer muita informação, pessoal. Vai ser um workshop assim que vai ter muito conteúdo poderoso mesmo para ajudar você a gerenciar muito mais e melhor, assumir o controle de fato da sua vida, dos seus negócios, daquilo que você precisa fazer. E muita aplicação prática mesmo, né? De tudo que eu já vivenciei e aprendi e do que eu estou aplicando também nos meus negócios, na minha vivência, naquilo que eu estou construindo, tá certo? Bom, pela hora aqui, né, Jackson? Pela hora aqui, ó, já deu meu tempo. Então, eu tô saindo e amanhã nós estamos conectados novamente nessa super live, a live das lives, às 5h57 da manhã. Todos nós aqui. Coloque esse desafio para você. A questão, ela é mentalidade. Coloque esse desafio para você. Não é nem só por você estar conectado aqui comigo, que já é maravilhoso ter sua presença aqui. Mas coloque isso como desafio aí para você, quebrar um pouco essa rotina e colocar a tua mente, o teu corpo para fazer algo diferente às 5h57 da manhã. Não só pela live, por você estar me prestigiando e estar ouvindo esse conteúdo também, que eu tenho certeza que vai ser muita bênção na sua vida. Mas coloque esse desafio para você, para romper algumas coisas aqui dentro. Para você mostrar que, cara, eu consigo acordar às 5h57. Nem que você esteja quase meio dormindo ali, mas pode ter certeza que esse conteúdo, a gente vai igual pedra, né? Água mole em pedra dura, né? Então vai batendo ali, isso vai aprofundando, vai ajustando e pode ter certeza que vai ser bênção na sua vida. Meu desejo é que você tenha um excelente dia, faça um excelente dia e que todo esse conteúdo que eu estou passando para você aqui seja um fruto que se multiplique através da sua vida, tá bom? Nos vemos amanhã às 5h57 nessa super live. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação aqui conosco e parabéns, você merece os parabéns mesmo por ter acordado às 5h57 da manhã. Deixa eu olhar aqui de novo a hora aqui, ó. Já está na hora da gente ir embora. Valeu, pessoal, grande abraço, beijo no coração, beijo!